Pessoal, as experiências que nós trazemos enquanto aquilo que vamos amealhando e percebemos que coisas que nós realizávamos já não repetíamos. E ao mesmo tempo, aquilo que antes não era divisado por nós, e nós conseguimos fazer uma percepção, uma captação desse aspecto, diz de uma elevação que vai acontecendo à medida que nós estamos empenhados nesse processo. Porque Jesus, ele houvera trago para nós que nele nós teríamos vida e vida em abundância, e que seria um processo, um caminho, onde, à medida que nós caminhássemos, aconteceria de irmos ficando curados. Como quando ele tinha feito a cura ali daqueles 10 leprosos, e disse para eles irem se apresentar no templo. E enquanto eles caminhavam, ia acontecendo que eles iam ficando curados. Mas eles não estavam vendo eles mesmos, eles viam o outro. À medida que eles estavam ali em grupo, indo para se apresentar no templo, um percebia que o outro ia tendo o desaparecimento da lepra. Em sendo assim, nesse areal, acontecia que, por estarem juntos, indo até o templo, eles poderiam receber o aprendizado da vivência que o outro estava tendo, e vice-versa, porque um colhia da cura que estava acontecendo na vida do outro. Isso, per si, fazia uma emulação para que aquele que, ao ver a cura do outro, se sentia fortalecido para continuar. E traz, inclusive, para nós a questão da palavra de Jesus, quando diz para nós: e quando 2 ou mais estivessem se reunindo em nome dele, ele ali estaria, nos trazendo aí a urgência das redes de oração, do Evangelho no Lar, onde, ao nos colocarmos em oração, enquanto uma rede, onde uns intercedemos pelos outros, vai acontecendo que nós vamos percebendo a ação presente, inefável do Mestre, a realizar prodígios dentro de nós, enquanto as transformações morais que nós necessitamos, às vezes não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que será o melhor para nós. Porque às vezes eu posso pedir algo em oração e não ser o melhor para mim, porque eu não tenho a abarcação do meu progresso até aqui. Mas o Senhor, que vê a minha trajetória e sabe aquilo que eu preciso para atender ao meu propósito de vida, ele vai, na pauta do que for necessário para que eu viva isso, me conceder. E nesse sentido, que é uma vivência em que a gente vai aumentando a cumplicidade com o Senhor, a intimidade. E conforme vai ser dito em Palavras de Vida Eterna, no capítulo 102, nas contas, que vai ser trago aí por Paulo, em Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus, porque o processo é porta dentro da alma, e eu sou herdeira de mim mesma, e receberei de acordo com a minha obra, em qualquer parte do universo e além dele. Nesse sentido que aquilo que eu estiver vibrando é o que vai deixar, após os meus passos, coisas boas ou ruins, de acordo com a minha vibração, e é isso mesmo que eu vou encontrar como um espelho
na sequência do meu caminhar. Porque a vida, ela não se comove de nós, não se apieda, não nos doa, não nos empresta. A única coisa que a vida faz é nos espelhar, é nos devolver aquilo que nós fazemos, aquilo que nós doamos para ela. Por isso que vai ser dito nesse capítulo que os pastores eles guiam, os companheiros alentam, amigo ampara, adversário avisa, benfeitor garante, instrutor educa, prece ilumina, relação ajuda, dificuldade adestra, lição vai nos preparar, dor corrige, prova define, o problema vai nos propor, a luta vai nos renovar, atitude revela, solução indica, experiência marca, lágrima purifica. Mas, consono parágrafa Paulo, todas as situações e todas as criaturas, todas as coisas e todas as circunstâncias foram dispostas nas contas da lei, de maneira que a cada um será dado conta de si mesmo a Deus, mostrando que aquilo que eu vivo, eu vou ter que prestar conta disso a Deus. O outro não pode prestar conta por mim, e nem eu pelo outro. Nesse sentido que aquilo que eu estiver deixando enquanto a minha insementação, isso traduzirá para mim em espelhos reflexivos que me devolverão na mesma pauta do meu esforço, da minha boa vontade, do meu empenho, do meu vigor e da minha perseverança na proposta que tenho abraçado. E é curioso, gente, porque muitas vezes as situações elas acontecem com uma rapidez acima do normal para que nós nos percamos na velocidade que a situação nos pede para atender a uma determinada exigência em torno de nós. E mesmo que eu possa ir aumentando a minha velocidade para poder atender as demandas, até quando a gente considera a otimização do tempo, vai acontecer que eu, se não tomo cuidado, posso passar por cima de questões importantes, porque a minha velocidade não me permitiu analisar elas adequadamente. Como uma moça que ela tinha perdido uma chave e ela estava fazendo a procura dessa chave. A gente estava ali no local de trabalho, já era à noite, e ela procurava nos departamentos da mochila e não encontrava esse molho de chave. E ela, então, receou que tivesse deixado na outra escola que ela foi, mas quando existe alguma chave encontrada em repartição de trabalho, eles costumam tirar uma foto e postar no grupo. Isso não tinha acontecido. Então, ela supôs que ela tivesse deixado essa chave em casa. E, receosa de falar com o marido, ela acaba não tendo outra opção, porque não encontrava essa chave. Entra em contato com ele e ele estava caminhando. Então, não tinha como ele dizer para ela se essa chave estava em casa. E ela disse, não, eu vou e espero na porta, quando ele chegar eu averigo onde está essa chave. E ela dizia, receosa, que ele iria achar ruim com ela, que ela ia ouvir bastante, porque qualquer coisa que saísse ali daquilo que é padronizado gerava esses ambientes pesados, constrangedores, e que ela já estava se preparando porque o ambiente ia ficar tenso quando ela chegasse em casa, caso ela não conseguisse encontrar essa chave.
E nós conversávamos que situações como essas todos nós vivemos, mas é esse o momento da gente fortalecer a nossa fé, a nossa paciência, a nossa confiança em Deus. Porque quando nós nos percebemos numa situação em que algo nos preocupa, quando a gente consegue agradecer por aquilo e elevar o nosso pensamento para Jesus, com o coração pacificado, acolhendo as circunstâncias que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo ativos no bem, vai se dando que a gente vai conseguindo essa harmonia daqueles leprosos que, à medida que iam caminhando, agradecendo por aquele contato que eles tiveram com Jesus, iam percebendo uns nos outros a cura da lepra. Por isso que, numa situação que nos favoreça, é consequência a gente agradecer e ficar feliz. Não precisa de um esforço para isso. Mas, na situação que é um imprevisto que nos acontece, algo que nos preocupa, que nos angustia, é esse o momento de nós fortalecermos a nossa fé e nos mantermos sóbrios, psiquicamente, mentalmente harmonizados e com o domínio de nós mesmos. Porque isso vai nos dando uma lucidez forte, que nos permite, então, por esse coração grato, divisar saídas otimizadas. Ao mesmo tempo, a gente conecta com os benfeitores, que então vêm em nosso auxílio, por essas vibrações blandosas da gratidão, da vigilância, da oração. E é curioso porque quando nós consideramos a questão do processo que nós vivemos, se eu opto por uma angulação sobre mim diferenciada, acaba que alguém que não precisa vai ser levado para que eu seja rebaixada. Porque quando eu procuro me colocar no primeiro lugar, seja esse lugar qual for, acaba que alguém que não precisa de ser levado, acaba sendo para que eu seja retirada daquele lugar, para que eu seja rebaixada. Por isso que Jesus, ele vai dizer para nós, para que quando a gente fosse convidado para aquela festa, para que fôssemos ocupar o último lugar. Porque no caso de nós irmos ocupar o primeiro lugar, vai acontecer que alguém vai nos convidar para ir sentar no último. Por outro lado, se eu espontaneamente vou para o último lugar, vai acontecer que alguém pode vir até mim e me convidar para ir para um lugar mais acima. No caso aí, o primeiro lugar. E Jesus, ele traz isso mostrando que quando nós consideramos as vibrações que acontecem na Terra, isso diz de muitas violências e competições para que algum lugar seja garantido pelo indivíduo, seja ele qual for, inclusive jogando outros no chão, onde eu não ligo para o meio que eu estou usando para atingir aquele fim, seja o início ou o próprio meio, porque quero alcançar aquele alvo a qualquer custo.
mesmo que isso implique corrupção, desonestidade, prejuízo para outrem. E nesse sentido que mostra para nós que quando a gente fala da visão materialista, ela é uma visão que nos convoca para correr para o primeiro lugar. E é exatamente essa percepção de que eu tenho que conquistar isso a que preço for, mesmo que seja um meio que eu estou usando indevido, desonesto. E nesse sentido que, inclusive quando a gente considera que o certo ele vai continuar sendo certo, mesmo que ninguém faça, e que o errado vai continuar sendo errado, mesmo que todos façam, diz de um pensamento disseminado no nosso meio de que aquele que usa qualquer meio lícito ou ilícito para alcançar um dado objetivo é o esperto, é o modelo que deve ser seguido. Inclusive, gente, isso se retrata nas nossas redes sociais, porque às vezes o indivíduo ele usa ali aquele canal para ganhar dinheiro com ele. E ao criar, seja uma página na internet, um canal no YouTube, um Instagram, aí com seu perfil, ele usa isso para colocar vídeos em que ele leva violência, autoextermínio, automutilação, temeridade, porque isso dá ibope. Nesse sentido, quando o indivíduo ele usa ali aquela rede para ganhar dinheiro, por exemplo, com o que ele posta ali, ele, por priorizar esse ganho de forma indevida, ele usa meios esdrúxulos, escandalosos, maléficos, para poder atingir isso. Porque o indivíduo que põe ali na rede social um vídeo onde ele esteja pulando do 10º andar de um prédio, isso viraliza. Agora, se o indivíduo ele coloca uma oração, chama as pessoas para participar com ele, o retorno é pífio. Isso traz para nós, dessa visão que nós encontramos, de querer o retorno a qualquer custo, e que é a conduta que o mundo aplaude. Nesse sentido, que quando a gente considera, por exemplo, que a alma corajosa não é aquela que dispõe a revidar o recebido golpe, e sim aquela que sabe desculpar, que sabe esquecer, mostra como é contraditório com aquilo que o mundo traz. Porque o mundo nos diz que corajoso é aquele que revida, que vinga, que machuca o outro e deixa ele no chão por causa de algum golpe que tenha recebido, de algum malefício que tenha recebido desse outro. E acontece que vencer o outro é fácil. Vencer o mundo é fácil. Difícil é vencer a mim mesma, minha sombra, minha carência, meu egoísmo, minha arrogância. Isso é difícil. Por isso que quando a gente fala de canalização de esforços para que nós sejamos melhores, é aonde nós vamos diferenciar o verdadeiro espírita. Porque o verdadeiro espírita, ele segue Jesus, ele testemunha Jesus. E ele vai ser reconhecido pelos esforços que ele faz para vencer os seus pendores sombrios, as suas más inclinações, as suas mazelas, e pelo empenho que ele coloca em se melhorar moralmente, que resume aí a nossa caminhada aqui nessa terra. Porque eu vou aproveitar quando eu estiver aqui, se eu estiver sendo capaz de vencer minhas mazelas, de me transformar moralmente, que é para onde desembocam todos os nossos esforços, porque acaba que até o trabalho que eu faço na leira
nobre, ela vai me dando condição de me melhorar, de me transformar moralmente. Mesmo que eu não comece a fazer esse trabalho bom pensando nisso, mas é o retorno que eu tenho do bem que eu faço. É a força que eu recebo para vencer a mim mesma. É a questão das intuições, abstrações, inspirações que vão chegando para mim acerca dos aspectos que eu preciso modificar em mim. Às vezes, gente, até críticas que chegam até nós, porque Kardec, inclusive, ele trazia isso. Que se ele viesse a cair em erro, que alguém fosse inspirado para adverti-lo. E que, ao esse advertimento chegar até ele, que ele considerasse isso como dirigido a ele, e não ao outro, para aproveitar aquilo. Porque a questão não é a maneira que chega esse aviso para mim, é eu saber aproveitar. Porque a maneira que chega diz respeito ao outro, não a mim. Não é um problema meu. Se chega com agressão, se chega de forma acordada, o que diz respeito a mim é aproveitar a ensancha daquele alerta, daquela correção, para ver o que eu posso modificar em mim, enquanto melhoramento. E quando Kardec coloca isso, é exatamente por causa da nossa tendência de racionalização do ego. Porque nós temos dificuldades com as correções que nós recebemos, os alertas, e nós temos dificuldade principalmente se isso vem de uma forma agressiva. E nesse sentido, diz ainda da nossa humanidade ferida, que bate o pé e que tem dificuldade para fazer o aproveitamento em tempo real. Assim, numa situação em que a gente vive, de mim como um espírito inferior, que encontro isso em cada esquina, como uma moça que houvera comentado que uma amiga tinha feito um alerta para ela e que ela ficou raivosa no momento com aquela colocação da amiga, porque ela não esperava e foi realmente um chacoalhão para ela, algo que ela precisou depois debruçar em cima daquilo para assimilar o aviso que ela estava recebendo, que algo que ela estava fazendo errado ela precisava retificar. E ela disse que a dificuldade que ela experimentou, mesmo sabendo que essa amiga estava certo, de acolher o que estava sendo dito para ela através da amiga. Porque acaba que a gente quer ter a palavra final, quer estar por cima, quer ser o que vai na frente. E isso, na verdade, são ainda as nossas sombras falando. Porque se eu não resolvo as minhas carências, as minhas mazelas, eu vou querer engolir o mundo para mim. Eu não consigo dar espaço para o outro. Muito menos renunciar a mim mesmo, como Jesus me pede. Porque é um furacão dentro da gente. É um buraco negro. Que se eu não domo isso e eu submeto a isso, a uma vontade ardente, firme de acertar, de auxiliar, eu começo a prejudicar quem está na minha frente, para tirar da minha frente, para poder seguir melhor na minha concepção, para eu poder chegar mais rápido, para eu ter o retorno que eu estou querendo. Daí eu não enxergo o outro, eu enxergo o que o meu ego está querendo para ele. E quando nós falamos de uma sociedade como a nossa, em que existem tantas necessidades, seja morais, seja materiais, essa verdadeira intrepidez, essa verdadeira coragem é a que não só não revida o recebido golpe, mas que sabe, vai na atitude concreta da desculpa e do esquecimento do mal que possa ter acontecido na direção dela. E ela vai ocupar sua mente apenas com o bem.
apenas com as lembranças boas. Nesse sentido que quando nós assumimos os compromissos no labor cristão, como por exemplo o da maternidade e da paternidade, isso constitui engrandecimento do espírito, nobilitância para nós, burilamento. Sempre que compreendamos o divino caráter desse areal. E nesse sentido que quando a gente perceber que todos os recursos estão falhando na solução de um problema qualquer, experimentemos fazer o que Jesus nos ensinou, que é realmente uma orientação que não falha. Se eu tiver abertura para receber o que ele está me orientando, eu vou conseguir divisar isso. Até porque, quando nós temos essa reflexão do nosso consciencial, da nossa mente diário, e conseguimos fazer uma enfrentação conosco mesmo, a gente vai percebendo como Jesus agiria no nosso lugar. Porque ele vai nos traçando rotas. E que, inclusive, gente, tem a ver com o propósito de vida, que nós comentáramos em alguns cacais, que é aí o essencial da minha encarnação aqui, que eu preciso fazer o abraçamento disso. Agora, por outro lado, quanto mais eu conheço a mim mesma, tanto mais eu avanço no meu amadurecimento. Porque o autoconhecimento, ele nos confere uma experiência de madureza moral, de estabilidade emocional. Porque quando eu me autoconheço, isso também significa que eu estou conseguindo me perdoar, me olhar. Porque até para eu me olhar, eu preciso me perdoar. Até para eu conseguir encarar a mim mesma. É porque eu dou conta de me perdoar e de me abraçar, me amar. Por isso que quanto mais o indivíduo se ama, melhor ele se conhece. Porque ele se enfrenta. Ele olha para si mesmo, face a face, sem simulação, sem máscara. E consegue, então, via aí o escaninho do próprio ser, ver aquilo que está precisando de uma atenção diferenciada. Nesse sentido, que um indivíduo que não se perdoa, que não se ama, ele perde a instância de se conhecer melhor. E, portanto, de talhar metais nobres dentro de si, que esse encontro consigo mesmo permitiria. Porque quando a gente considera um caminho que vai me levar a um determinado aprendizado moral, uma talhação nobre, isso implica que eu me olhei, me acolhi e comecei a caminhar comigo. Porque eu tinha em mente chegar em algum lugar. Agora, o homem sem maturidade é aquele que não se conhece, porque aí é quando a gente, então, está com essa alma infante ainda, birrenta, carente. Porque eu nego a me dar amor, e se eu não me dou amor, eu não me perdoo. Se eu não consigo me perdoar, eu fico carente. Porque o movimento do amor, ele precisa acontecer de mim para mim. Até porque, se eu não consigo me amar, eu não recebo aquilo que vem de fora. E, por outro lado, se eu consigo me amar, é desnecessário o que vem de fora. Porque esse amor meu por mim, ele me preenche. Ele me empodera. Então, eu vou para aquele lugar de doar. Não mais de esperar alguém me dar, mas de doar. E é sempre melhor a gente dar do que receber. Porque o pão partilhado, ele é mais saboroso.
Então, a maturidade, essa questão de nós fazermos essa burilação, ela vai se dando à medida que eu olho para mim, que eu consigo me acolher, seja o que eu tenha feito. Inclusive assim, gente, como nós somos passíveis de equívoco, estamos num orbe de prova e expiação, tentando fazer o processo de nossa regeneração. E abraços com energias difíceis, nós cometemos equívocos, temos erros de percepção e deslizamos, caímos. Mas se eu tenho intrepidez suficiente para me olhar e pôr o prato na mesa comigo mesma, eu vou manejar isso melhor. Porque isso é maturidade, isso é coragem. Então, é quando eu posso, numa boa, conversar comigo mesma e acolher aquilo que eu estou percebendo da minha conduta, do meu pensamento, do meu sentimento, da minha atitude mental. Porque acaba que isso é que me permite me levar para um lugar melhor. Porque se eu não tenho esse encontro comigo amoroso, eu não consigo resolver minhas carências. Eu não dou conta do buraco negro que tem dentro de mim, que quer sugar tudo para mim, que acaba fazendo essa vampirização do planeta. E às vezes o indivíduo leva uma encarnação inteira vampirizando os recursos do planeta sem dar um vintém de suor para ele ser melhor, para esse planeta ficar melhor depois que ele sai daqui, porque ele esteve aqui um dia. Então, isso é a postura de quem não consegue se amar, de quem não se dispõe a se perdoar, a se acolher, quando vê as próprias misérias, quando vê as próprias fragilidades, as próprias limitações. E tem força suficiente para se abraçar nessa situação. E para, mesmo se percebendo numa lama, no lodo, se pegar no braço e tentar fazer um trabalho consigo mesmo para poder ir melhorando. E é curioso, porque quando a gente fala, por exemplo, as questões das alterações na afetividade e sexualidade, o indivíduo ele pode, além de não conseguir se sentir bem consigo mesmo, quando, por exemplo, ele seja transexual, além dele ter uma dificuldade com ele mesmo, ele recebe da mãe uma rejeição por ter tido aquela atitude de mudar de sexo. Pode ser que ele receba do ambiente da escola, no ambiente onde ele frequenta, num clube. E aí, se ele não dá conta de sobrepor o amor que ele tem por ele a toda essa rejeição que ele recebe de fora, ele acaba numa conduta autodestrutiva. Porque quando a gente considera, por exemplo, o amor de uma mãe, ela, mesmo precisando enterrar aquele filho homem que ela tinha, por exemplo, porque ele virou mulher, que ela perde um filho homem e ganha uma filha mulher, ela vai ter desafio para fazer esse processo. Mas, digamos que ela consiga, mesmo que essa mãe consiga acolher esse filho que agora é mulher, se essa filha transexual não tem uma base sólida de autoacolhimento, ela não consegue se sustentar. Ela não fica de pé. E quando a gente fala, por exemplo, inclusive, das doenças sexualmente transmissíveis, a que as pessoas se expõem porque não tem esse cuidado próprio. Então, às vezes, o indivíduo, ele não só tem uma vida promíscua com vários parceiros, como não se protege. Então, é uma autodestruição indireta, mas consciente. Nesse sentido que é um alerta para nós, para que nós, enquanto possamos, não nos limitarmos a realizar somente aquilo que possa parecer nos trazer algum retorno. Até porque, quando a gente entra nesse estado de harmonização, que começa com a minha abordagem comigo mesma, de amorização,
eu não estou preocupada com o retorno, porque até mesmo o retorno é uma forma de apego. Eu querer acompanhar como isso está acontecendo a partir do que eu faço. Mas, a partir do momento que eu abraço a leira do bem e que eu sangro nisso, vai acontecer que eu vou transpondo aquilo que aparentemente esteja me dando algum retorno. Eu vou fazendo mais, em menos tempo, eu vou tirando mais na direção do outro, mesmo que não seja cobrado do outro. Mas eu preciso cobrar cada vez mais de mim a minha melhora. Porque o nosso objetivo é ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Até porque, gente, se não existe um objetivo como esse no nosso coração, a gente vai de queda em queda. Ou eu intensifico a minha luz, ou eu perco a instância que eu possa estar vivendo de coisas boas. E, por outro lado, à medida que crescemos com o amor, a nossa família vai crescendo, porque transpõe as barreiras de consanguinidade. Acaba que nós estaremos aí, abraços com a família universal, e que, inclusive, tem a ver com aquele testemunho que eu dou dentro de casa. Porque a maneira como eu trato os mais próximos de mim é que vai dizer como eu vou tratar os outros. Nesse sentido, não adianta eu chutar o cachorrinho e querer levar a instrução para o Japão. Porque aquele ser que está mais próximo de mim é o primeiro que precisará receber do meu amor, da minha paciência, do meu cuidado. Por outro lado, se eu faço isso com o meu cachorrinho, eu consigo fazer isso com um colega, com um curso, onde vários estão ali, enquanto aqueles que participam, com um país no qual eu vou visitar e realizo um trabalho ali, como o Divaldo, que ia por todo o orbe, iniciando os centros espíritas por onde passava, fazendo palestras que sempre levavam multidões para o assistir, a partir do testemunho que ele trazia. Então ele, ali dentro da casa dele, com os filhos adotivos que ele tinha, dava esse testemunho nobre. Por isso ele tinha a confiança do benfeitor de Jesus para poder fazer isso do outro lado do mundo. Essa coerência em que eu sou aquilo que eu estou procurando realizar enquanto doado o meu melhor, não importa onde eu esteja e com quem eu esteja, mas eu sustento essa elevação. E o Divaldo, ele ia por vários locais, inclusive correndo risco, porque tinha países que era marcado palestra para ele realizar, que estava ali naquele período da ditadura. E o espiritismo teve uma época no Brasil, como ali na década de 30 do século passado, que quem se dizia espírita era levado para a cadeia. O indivíduo às vezes estava ali na reunião dele, com alguns, e a polícia chegava, algemava eles e levava para a cadeia, por ser espírita. Então, a questão da doutrina espírita, ela já recebeu muita perseguição gratuita, não só no Brasil, mas em outros países. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, do período do fascismo, nazismo, dessas ditaduras que nós tivemos e que chegou no Brasil também, essa perseguição era presente e arriscada, enquanto o perigo que levava para aqueles que estivessem reunidos no centro espírita, que fosse fazendo uma pregação,
E o Divaldo tinha pregações que ele ia fazer em determinados locais do mundo que ele ia sob ameaça. E mesmo ameaçado, ele sabendo que a vida dele estava em risco para realizar aquela palestra, ele decidia que iria. Daí que alguém que teve a intrepidez de renunciar a si mesmo e de fazer a boa nova do Cristo, via a terceira revelação da doutrina espírita, chegar em outros locais. Porque quando ele então fazia essa palestra, mesmo correndo risco de vida, e ele se propunha estar ali naquele populacho daquele país, ele deixava um centro espírita fundado, que era aquela semente que ia germinando, que hoje a gente tem espalhado por os 4 cantos do orbe, centros espíritas fundados pelo Divaldo. E nesse sentido que aquele que consegue chegar nesse ponto da abnegação, do desapego da própria vida, ele então não só não espera retorno do que ele faz, como ele mesmo, sob risco de vida, ele vai e faz. Que é, inclusive, assim, ir contra a nossa acomodação, a nossa ociosidade. Porque a nossa ociosidade, a nossa inércia nos diz que eu vou me manter segura, eu vou defender meu espaço e os outros que se danem, eu vou garantir para mim. Ao passo que a renúncia, a abnegação, o despojamento, pensa antes no outro, que é a longanimidade, que às vezes o indivíduo ele enfrenta uma série de adversidades e num período longo, constante, vindo de outrem, mas ele se mantém firme na proposta do bem, no perdão, na mão estendida, porque ele chegou nesse patamar. Ele fez a subida dessa escada, onde ele saiu do próprio umbigo, onde ele quer para ele, e suga a que preço for o que está em torno dele para que ele tenha, e passa negando a si mesmo, perdendo a sua vida para que Jesus seja encontrado, tomando sua cruz, seguindo após o mestre, distribuindo bênçãos por onde ele passa. Então, são propostas opostas, que diz para nós que, por exemplo, se a gente falar da natureza pela natureza, quando as humanas invenções hostilizam a natureza vai responder com necessárias corrigendas. Então, aqui nós estamos falando de algo, inclusive, material, enquanto a proposta conosco de melhora, mas quando a gente fala da natureza, a gente está falando de algo material, enquanto aí uma água, uma terra, uma chuva, um alumínio, mas que participam dessa orquestração conosco. Porque da mesma forma que a vida ela vai me devolver, me espelhar aquilo que eu oferecer, a natureza ela vai responder a nós necessárias corrigendas se for utilizada por nós. Que inclusive é o que tem acontecido quando nós consideramos as mudanças que estão acontecendo e as situações de risco que está levando para diversos populares. Enquanto aí aquecimento global, questão da distribuição de metano, principalmente na pecuária, para o ar. Também isso acontece referente a lixo, que fica a céu aberto. E, nesse sentido, esses gases são potencialmente tóxicos, inclusive o metano. Ele é mais perigoso do que o próprio gás carbônico, para a questão do aquecimento global. E
vai trazer para nós essa reação em cadeia e essa interligação que acontece. Nesse sentido que quando nós olhamos as situações da nossa vida e nos dispomos a agradecer e ficar com as coisas boas e ficar com essa parte, isso também vai nos permitindo essa valorização desse estágio bendito aqui que nós estamos. Porque estar num corpo de carne é um presente que nós recebemos de Jesus, que confiou em nós esse estágio para que nós pudéssemos diminuir nossos débitos com as coisas boas que nós praticássemos. Então, a partir daquilo que eu vou realizando porta dentro da alma, que me tira do meu menor esforço, da minha poltrona de luxo, do meu status quo, e eu aceito correr riscos para que a boa nova seja levada. E abraço a causa de auxiliar para que a ignorância seja diminuída do nosso meio, porque nós ainda somos uma sociedade ignorante. E o Espiritismo, ele tem esse condão de nos libertar da nossa ignorância. Por isso que o Espiritismo, ele pede de nós a permanente divulgação dele, porque ele tem esse amplexo que abre os braços e abarca toda forma de ignorância e desfaz com isso. E quando a gente consegue sair da nossa ignorância e adquirir conhecimentos importantes para o nosso processo, a gente também consegue fazer escolhas melhores. Até porque a questão da instrução, ela vai nos dando um despertamento de consciência. A gente vai conseguindo fazer confrontações. E por isso que é aí uma bênção que vai acontecendo e que caberá a nós fazer esse aproveitamento. E nesse sentido que, a partir do momento que eu estou fazendo para além da minha força, eu vou também sendo capacitada. Porque nós não procuramos elevar-nos acima do homem, mas acima de nós mesmos. E por isso nós somos chamados a estudar judiciosamente a nossa imperfeição para nos desembaraçarmos dela. E o primeiro controle vai ser o da razão, ao qual a gente tem que submeter sem exceção tudo que vem dos espíritos. E fazer, inclusive, análises paralelas com aquilo que está sendo revelado para nós, como, por exemplo, quando a gente analisa um pensamento para julgar do valor dele, se eu poderia tornar isso público sem inconveniente. Se faria mal esse pensamento se ele viesse a público. Se a nossa consciência autorizar, é porque é um bom pensamento. Se não autorizar, é porque é mau. Nesse sentido que nós também vamos conseguindo aí perceber uma situação que eu realize, se todos estivessem fazendo aquilo, se eu acharia bom aquela ação, se outra pessoa estivesse realizando aquilo que eu fiz,
se eu acharia isso bom. Se Jesus estivesse me assistindo, se ele aprovaria a minha atitude. Nesse sentido, vai nos permitindo captarmos se houve alguma negligência do dever da nossa parte, se nós negligenciamos alguma ocasião que a gente teve que ser útil e não fomos, se nós houvermos negligenciado a ensancha de deixar coisas boas, e se nós cometemos alguma falta, que é uma análise que nós precisamos acontecer do nosso processo. Por isso, gente, que é um convite que é feito a nós, como um processo que houver acontecido, onde de um acidente que houver acontecido, os que estavam num bitrem que tinha batido nesse carro, eles tiveram ali alguns arranhões, que é o casal que estava ali nesse bitrem, e os que estavam no carro faleceram na hora, que foram 5, e quando então se deu o acidente, aqueles que estavam no caminhão, representando aí a empresa que fazia o transporte usando aquele caminhão, entraram com um processo contra os herdeiros ali daqueles que estavam naquele carro, que rolou ao longo de vários anos e veio a dar como causa de condenação para esses herdeiros. E acaba que eles teriam que pagar em torno de quase 1 milhão, e geralmente esses processos envolvem penhoras. Então, o indivíduo, ele tem o local que ele mora, que seja o único local que ele tem e ele more nele, não corre risco da penhora. Mas, na conta, ele, se tiver alguma coisa além do salário que ele recebe, corre risco dessa penhora, e carro, moto, ele precisa passar para o nome de alguém, porque senão é penhorado. E nós conversávamos que essa é uma oportunidade excelente de amar, de agradecer. Porque quando você está numa situação que você sai ganhando sob algum ângulo materialista, ou que você, de alguma forma, tem uma resposta que você gostaria, é fácil a gente agradecer, a gente desejar o bem do outro. Mas quando você está numa situação em que existe uma injustiça, humanamente falando, porque não existe injustiça, cada qual está recebendo de acordo com as suas ações, presentes ou pregressas. E antes nós estarmos na condição do agredido que do agressor, porque o agredido, ele, vivendo isso com resiliência, ele recebe amparo e é fortalecido. Mas o agressor, ele está comprometendo a sua consciência perante a lei de causa e efeito, que vai cobrar dele a reparação dessa situação. Ele vai precisar arrepender, expiar e reparar. Seja nessa ou na próxima existência ou numa outra, mas isso vai encontrá-lo. Já o agredido, ele está na faixa do benfeitor. Então, ele sai mais fortalecido da situação, moralmente falando. Nesse sentido que, quando nós falamos da questão de, numa situação que nos contrafaz e que é desafiadora para nós, poder agradecer e desejar o bem do outro, é quando a gente levifica, sublima nossa alma. Porque existe, gente, um aspecto da mensagem de Jesus para nós,
quando ele fala do óbolo da viúva, porque aquela viúva que foi ali no templo deixar aquelas moedinhas, ela tirou do pão dela para ajudar ali no templo. E Jesus ia dizer que a oferta dela foi muito mais valiosa do que aqueles sacos de moedas que os fariseus estavam despejando ali para fazer aquele barulho, mostrando que eles estavam ajudando muito. Porque a viúva, ela está muito acima de nós porque ela tirou do necessário, do essencial para ela. Enquanto que os outros estavam entregando naquela lataria moedas das suas sobras. E ainda para que a mão esquerda visse o que estava fazendo a mão direita e pudessem ser louvaminhados pelos homens. E é curioso porque quando nós nos dispomos a fazer caridade, seja material, seja moral, é precisamente no momento em que eu consigo tirar do meu necessário para dar para o outro, que eu estou me aproximando da proposta de Jesus. E não dar do meu supérfluo, da minha sobra, mas do meu essencial, do meu necessário. E quando a gente consegue ficar apenas com o benefício de alguém que nos persegue e que nos inimiza, nós estamos tendo essa mesma postura. Porque nós estamos entregando tudo que temos para que o outro seja beneficiado. Por isso que Jesus nos falou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e maltratam, fazei o bem àqueles que vos odeiam, que vos prejudicam. Porque ele sabia que o indivíduo que chega nesse ponto é o indivíduo que realmente venceu a si mesmo. Porque ele tira do seu gemal essa doação. E nesse sentido que quando nós consideramos que estamos numa sociedade que nos convida a atender o nosso próprio interesse, a garantir o nosso e a nos vingarmos, a gente vai perceber que a proposta de Jesus ela é oposta. Porque ela vai nos mostrar que eu não só não devo me lembrar do mal que recebi, mas devo me focar em fazer todo o bem que esteja ao meu alcance. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer: feliz daquele que pode dormir dizendo, não tenho nada contra o meu próximo. Porque, então, ele vai ter chegado nesse ponto de pensar no nobre e despojar o nosso pensamento, que Deus conhece e sabe o que está no nosso mal, de toda negatividade, de todo o rancor. Nesse sentido que, a partir do momento que eu me encho das boas lembranças em relação a quem quer que seja, que eu consigo ficar no positivo e que eu posso deitar, direcionando minha oração a todos, pedindo a Jesus que, onde eu não consigo chegar, que Ele chegue para levar consolo, alívio, o bálsamo, o auxílio, até que eu tenha condição de chegar naquele local. Aquilo que possa ter passado despercebido para mim, que depois me volta aquela situação e eu percebo que alguém ficou com uma necessidade que eu não percebi, não atendi na hora que precisava e perdi contato com essa pessoa. Enfim, que nós possamos, ao fazer essas reflexões na hora de deitar, pedir o auxílio para todos e dizermos que não temos nada contra quem quer que seja, pelo contrário, nós rezamos para que Jesus possa levar o consolo que promana dele mesmo,
para que Maria passe na frente e para que Jesus leve o amparo aos 7 Evos.